há atividade no inferno. Na nossa frente eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Nós havíamos saído do túnel, do túnel do medo, e estávamos num lugar elevado e sujo, por cima do ventre do inferno. Até onde a minha vista alcançava, havia uma grande atividade naquele lugar. Paramos e Jesus falou: vou levá-la através do ventre do inferno e vou revelar muitas coisas para você. Siga-me. Recomeçamos então a caminhar. Mais à frente você verá coisas terríveis que não são fruto da imaginação nem da ficção. Tudo aqui é real e você deverá dizer isso aos seus leitores para que eles saibam dos poderes de Satanás e de seus demônios, e que os poderes das trevas existem. Diga-lhes também que não devem ficar desesperados, porque aqueles que agem em meu nome vão vencer tudo isso e orar para que todas essas forças malignas se mantenham afastadas. Então ouvirão falar do céu e irão curar suas almas e seu corpo de todas as impurezas. Assim como o inferno é real, o céu também é real. Deus quer que todos vocês conheçam tudo sobre o inferno e quer salvá-los desse lugar. Ele quer que você tenha uma maneira de salvar-se, e é Jesus quem vai lhe ensinar o caminho da salvação. Lembre-se que somente aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Chegamos na primeira atividade do ventre do inferno. Era à direita de onde nós havíamos entrado, sobre uma pequena colina num canto escuro. Lembrei-me das palavras do Senhor. Poderá parecer que algumas vezes eu estou abandonando você, mas não estou. Lembre-se que tenho todo o poder no céu e na terra, e que nem sempre as almas perdidas e as forças malignas podem ver-nos ou saber que estamos aqui. Tudo o que vamos ver é verdadeiro e todas as coisas que estão acontecendo agora continuarão a acontecer, e que a morte e o inferno se fundem num lago de fogo. Leitores, certifique-se que seus nomes estão escritos no livro da vida. Caminhamos para o alto da pequena colina e olhamos sobre ela. Havia uma luz no lugar, e por isso pude ver mais claramente. Os gritos de um homem podiam ser ouvidos. Jesus disse: tudo o que será visto aqui é absolutamente verdadeiro. Ministros do Evangelho, tenham cuidado, porque todas estas coisas são reais. Acordem, evangelistas, pregadores e professores da minha palavra. Todos vocês foram chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se estão em pecado, arrependam-se ou perecerão. Andando por aquele lugar, vi pequenas figuras vestidas de preto marchando ao redor de um objeto parecido com uma caixa. Vendo mais de perto, percebi que era um caixão e que as figuras eram demônios que marchavam cantando e rindo. Cada um deles tinha uma lança pontiaguda na mão e a introduziam dentro do caixão através de uma pequena abertura.
Havia uma sensação de medo no ar e eu tremia com o que via diante de mim. Jesus, conhecendo meus pensamentos, disse: Filha, há várias almas atormentadas aqui e existem vários tipos de tormentos para elas. É grande a punição para aqueles que já pregaram o Evangelho e depois caíram em pecado, ou para aqueles que não responderam ao chamado de Deus em suas vidas. Um grito de desespero deixou meu coração trêmulo. Não há esperança, não há esperança! O grito vinha do homem que estava dentro do caixão. Que coisa horrível, gritei. Venha, disse Jesus, vamos chegar mais perto. Fomos para onde estava o caixão e olhamos para dentro. Parecia que os demônios não nos podiam ver. Havia uma névoa suja e acinzentada dentro do caixão, que descobri ser a alma daquele homem. Enquanto eu estava olhando, os demônios espetavam suas lanças dentro da pobre alma no caixão. Jamais esquecerei seu sofrimento. Implorei a Jesus para deixá-lo sair. Tomei a sua mão e pedi que o livrasse daqueles tormentos. Jesus apenas disse: Filha, fique em paz. Quando o Senhor falou, o homem nos viu e disse: Jesus, tenha misericórdia, deixe-me sair daqui. Olhei para baixo e vi uma poça de sangue, pois dentro daquela alma havia um coração e o sangue vinha dele. Os golpes das lanças estavam literalmente perfurando o seu coração. Ele é atormentado dia e noite, disse o Senhor. Foi colocado aqui por Satanás e é ele quem o atormenta. Este homem foi um pregador da palavra de Deus. Serviu-me durante muito tempo, com todo o seu coração, e levou muitas pessoas para a salvação. Alguns deles me servem até hoje. As tentações da carne e a falsidade das riquezas o desviaram para o mau caminho. Ele deixou que Satanás ditasse as regras. Tinha uma igreja enorme, um bom carro e uma boa renda, mas começou a roubar o dinheiro da igreja e a ensinar mentiras. Enviei meus mensageiros até ele para que se arrependesse e voltasse a pregar a verdade. Mas ele amava mais os prazeres da vida do que a Deus. Ele sabia que só poderia pregar a doutrina de Deus e as revelações da Bíblia, mas não o fez. Antes de morrer, disse que o batismo do Espírito Santo era uma mentira e que aqueles que clamavam por ele eram hipócritas. Disse que, mesmo o alcoólatra, poderia ganhar o céu, sem precisar arrepender-se. Disse também que Deus não manda ninguém para o inferno por fazer isso, porque é bom demais. Fez com que muitos perdessem a graça do Senhor e que ele mesmo não precisava de mim, porque era como um Deus. Foi longe demais ensinando falsas doutrinas e desprezou a minha santa palavra. Mas mesmo assim, eu continuei a amá-lo. Minha filha, é melhor nunca me haver conhecido do que conhecer-me e virar-se contra mim. Disse o Senhor: Este homem não me quis ouvir, preferiu a vida fácil. Um dia foi assassinado e veio imediatamente para cá. Agora Satanás o atormenta por um dia ter pregado a minha palavra e salvo almas para o meu reino. É este o seu castigo. Olhei para os demônios que continuavam a andar em torno do caixão, espetando o coração daquele homem. Muito sangue corria de lá de dentro, e eu jamais esquecerei seus gritos de dor e de sofrimento. Jesus olhou para ele, dizendo: Este homem foi responsável pelo sangue de muitas almas perdidas. Muitas delas estão aqui também, agora sendo atormentadas. Com o coração partido, continuamos a caminhar.
Vimos então um outro grupo de demônios que se dirigia para o local onde estava o caixão. Eles eram muito altos, vestiam roupas pretas com capuzes sobre o rosto e estavam vindo substituir os que lá estavam, para dar continuidade aos tormentos daquele homem. Fiquei pensando o quanto todos nós somos orgulhosos e não gostamos de reconhecer nossos erros e pedir perdão. Sempre achamos que temos razão e não somos humildes. Mas escutem bem todos vocês, o inferno é real. Por favor, esforcem-se para não vir para este lugar. Continuamos a andar e chegamos a uma pequena clareira cheia de pedras espalhadas. As paredes eram baixas e as pedras cheias de lodo. Uma luz incandescente brilhava numa área correspondente de um grande salão. Jesus disse: observe os trabalhos de Satanás. O som de uma linda música se espalhava pelo ar. E no meio do salão, numa pista bem iluminada, 5 lindas mulheres dançavam. Elas estavam em círculo e se moviam juntas, rindo e com um ar de muita alegria. Era como se fosse um concurso e elas eram impressionantemente elegantes. Na realidade, elas eram tão atraentes que não pareciam reais. O que faziam aquelas mulheres tão bonitas num lugar como o inferno? Suas roupas eram muito elegantes e caras, e elas pareciam princesas sem nenhuma imperfeição. Não se pareciam com diabos nem com pecadores. Percebi então que dançavam de acordo com o movimento de um fogo, cujas chamas direcionavam seus corpos para cima e para baixo. Elas riam e não estavam queimadas, nem pareciam sentir alguma dor. De repente a música parou e o salão ficou silencioso. As mulheres continuaram de pé e observavam alguém que se aproximava. Uma presença maligna encheu o salão, talvez a maior que eu já havia sentido. Vi então as costas de uma pessoa envolta em sombras. Vestia um traje longo e uma capa preta. Ao seu lado havia 2 outros homens que estavam de costas para mim e para Jesus. Eu sabia que ele não podia nos ver. Observe, disse Jesus. Eu sabia que a presença maligna era a de Satanás, a quem agora as mulheres começaram a saudar, dizendo: salve Satanás, salve! Ele começou a falar com elas e disse: minhas filhas, vocês obedeceram às minhas ordens e agora estão prontas para ir para a terra e satisfazer a minha vontade. Vocês receberam os poderes das trevas e, portanto, têm todos os recursos do inferno para que tenham sucesso no seu trabalho. Em seguida começaram a rir perversamente. E continuou: agora, só para lembrar vocês, os meus poderes vão fazer uma demonstração do que acontecerá caso não cumpram as minhas ordens. Estendeu seus braços sobre elas, que começaram a chorar e a suplicar: não, Satanás, nós obedecemos e cumprimos tudo o que você determinou. Por favor, não nos atormente. Mas Satanás não as escutou. Vi com espanto aqueles lindos corpos de mulher começarem a queimar e se transformarem em cinzas e em carne queimada. O que antes era lindo, agora parecia terrivelmente feio. Suas formas estavam cheias de pequenas serpentes e de
espíritos demoníacos. O que significa isto? Perguntei a Jesus. Ele não me respondeu. Satanás, por favor, devolva-nos nossos lindos corpos, pediam as mulheres. Nós vamos obedecê-lo. E ele abriu de novo os braços e aquelas formas tornaram-se novamente lindas mulheres. Ouça-me e obedeçam-me, disse Satanás. Faça tudo o que eu mandar e vocês sempre conservarão seus lindos corpos. Prestem atenção, pois irei dizer onde vocês deverão trabalhar para alcançar os meus propósitos demoníacos. Logo depois, o homem que estava à esquerda dele estendeu o braço e uma luz brilhante apareceu na parede em frente. Era como se fosse um cinema que passava cenas do cotidiano de vários lugares na Terra. Satanás mandou que elas fossem para aqueles lugares e agissem como pessoas normais. Iludam as pessoas e consigam fazer com que o maior número possível delas se afastem de Deus. Estaria observando vocês, disse ele. Com um movimento de sua mão, ele mudava as cenas do cinema na parede e mostrava lugares como ruas, uma boate, uma loja, uma barbearia, uma igreja e outros. Todos eram lugares normais, parte de uma cidade. Vocês enganarão a muitas pessoas e farão com que elas neguem o Evangelho. Estarão em todas as partes do mundo e voltarão sempre para me fazer um relatório de suas atividades. Se precisarem de ajuda, eu mandarei, mas vocês foram muito bem treinadas para usar os poderes que têm. A sua missão é conseguir o maior número possível de almas para o inferno. Vocês podem atrair as pessoas com falsas religiões e fazer com que cristãos fracos caiam nas tentações da carne. Podem plantar semente da dúvida sobre a verdade da palavra de Deus. Mantenham homens e mulheres longe do Evangelho de Jesus Cristo e destrua-os se puderem. Uma estante alta foi trazida para perto de Satanás e lá haviam muitos papéis. Ele pegou alguns e começou a ler para as mulheres. Algumas coisas eu consegui ouvir e entender, mas outras não. Peguem uma alma por semana e trabalhem com ela a semana toda. Vou lhes dar 3 semanas para corromper uma única alma e então... E então vocês me farão um relatório. Terão tudo o que é necessário à sua disposição e lembre-se que cada alma que vocês ganham resulta em muitas outras para mim. Trabalhem com firmeza e eu as recompensarei. E se me desobedecerem, revelarei as suas verdadeiras identidades para o mundo. Lembrem-se de que têm o poder de tomar a forma que quiserem. Tenham sucesso, façam um bom trabalho e retornem dentro de um mês. Eu vencerei a Deus, gritou Satanás ao mesmo tempo que estendia de novo os braços sobre as mulheres e as fazia ascender em direção à terra. Somente o fogo permaneceu no lugar onde elas estavam. Percebi que Satanás dizia para os 2 homens que o acompanhavam: olhem, disse apontando para as cenas que passavam na parede. Eu odeio a Deus e essas mulheres farão um excelente trabalho para mim. Na tela podia-se ver as mulheres já espalhadas pelos lugares que havia sido mostrado antes, começando a executar suas tarefas demoníacas. Esses são os espíritos que seduzem, são demônios vindos do inferno,
e que estão na Terra. E as pessoas nem desconfiam que eles sejam seres malignos enviados por Satanás. Todos os poderes do demônio existem e eles mentem, roubam e trapaceiam para fazer um discípulo de Satanás. As cenas de cinema terminaram e Satanás desapareceu junto com os dois homens envolto numa nuvem de fumaça.